Dando continuidade às dúvidas de ensino fundamental em matemática, mas que elas persistem até o ensino superior e que na área de exatas a gente tem que sanar de vez, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre fatoração de polinômios. Sim, fatoração de polinômios é daqueles temas do tipo, você deveria saber, mas você se esqueceu. Então a gente vai fazer um resumo aqui para você, rapidinho. Vem comigo. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje, então, sobre fatoração de polinômios. Não vou falar assim com muitos detalhes. A proposta do vídeo não é essa, da gente ficar falando com muitos detalhes sobre cada um dos temas. Nós vamos falar sobre os casos clássicos e vou dar exemplos simples. Assim, a título de vou relembrar rápido daquilo que era lá do ensino fundamental, tá bom? Então, a gente vai falar de 4 casos que são clássicos dessa parte, tá? Então, eu tenho o fator comum em evidência, a fatoração por agrupamento, a fatoração da diferença de dois quadrados e a fatoração do trinômio quadrado perfeito, tá? Começando pelo fator comum em evidência, o próprio nome diz, eu vou colocar em evidência aquilo que é comum a dois ou mais termos. No meu primeiro exemplo aqui, a gente pode perceber que o número 2 ele é comum aos dois termos que eu tenho nesse binômio. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar esse número 2, que é comum, na frente de tudo. E vamos abrir um parênteses. Agora, a gente vai pegar cada um dos termos do binômio e vamos dividir pelo número que está em evidência. Então, 2x dividido por 2 vai dar x. Então, fiz a primeira parte. Agora, eu pego 2y e divido por 2. Vai dar y. Então, mais y. Portanto, essa é a fatoração usando o fator comum em evidência para o polinômio dado ali, ok? No caso seguinte, a gente já não tem esse fator comum tão evidente assim, certo? Eu tenho o x, que ele de fato aparece nesse e nesse termo. Só que no primeiro termo o x está elevado ao quadrado e no segundo o x está acompanhando o y. Então, eu vou colocar o x, que é fator comum, de fato, e eu vou escolher quem? O x ao quadrado ou o x? A gente vai escolher sempre aquele que tem o menor expoente. Então, eu escolho o x. Dessa forma, eu venho x ao quadrado divido por x. Divisão de potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Então, 2 menos 1 dá 1. Aqui dentro vai ficar x elevado a 1. xy dividido por x vai dar y. Então, eu cancelei, né, entre aspas, os 2x, eu não escrevi isso, mas é como se tivesse feito, sobrou y. Então, aqui eu tenho a forma fatorada daquele polinômio. Bom, caso 1 feito, caso 2, fatoração por agrupamento. Aqui a ideia é a seguinte, é eu colocar em evidência fatores comuns a dois termos. Eu tenho 4 termos, e aí eu vou escolher fatores comuns a dois termos. Depois disso, a gente vai ver que vai ser possível realizar um novo colocar em evidência desse fator comum, tá? Então, a gente pode observar aqui o seguinte. Eu tenho nos primeiros dois termos, ax mais bx, o x é comum aqui aos dois. E nos meus dois outros termos, que são os dois últimos, ay e by, eu tenho y como comum. Certo? E aí, eu vou colocar agora o x em evidência. No primeiros, ok? E eu venho aqui. Ax dividido por x vai dar A. Mais bx dividido por x vai dar B.
E aí eu coloquei em evidência o x e fiz ali a fatoração para os dois primeiros. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para os dois últimos. Nós percebemos que os dois últimos, o fator comum é o y. Então, eu tenho y em evidência. A y dividido por y vai dar a. By dividido por y vai dar b. O que aconteceu depois desse processo? A gente colocou duas partes em evidência, então aqui as duas, e o parêntese A mais B continua sendo agora fator comum as duas partes que nós colocamos em evidência, ou seja, esse termo aqui, ele é comum a esse termo aqui. E agora, então, a gente vai colocar o A mais B em evidência no próximo passo. Então, considerando o A mais B como fator comum, eu vou dividir x vezes A mais B por A mais B. Então, é como se eu cancelasse os termos A mais B. Dos dois, vai me sobrar apenas o x. Y vezes A mais B dividido por A mais B vai sobrar y. Ou seja, na verdade, o meu segundo passo era simplesmente pegar o fator comum e pegar os termos que estavam na frente desses parênteses e colocar no segundo parêntese, ou seja, o x mais o y. Para ver se a gente entendeu direito esse processo, vamos fazer mais um exemplo, onde eu tenho mx menos nx mais 2m menos 2n. Então, nos primeiros, o fator comum é o x. E nos terceiros e quartos, a gente vai ter aqui, terceiro e quarto, perdão, o 2 como fator comum. E aí, eu vou colocar o x em evidência para os dois primeiros. Mx dividido por x vai dar m, menos nx dividido por x vai dar menos n, ou seja, eu incluo o sinal aqui também, tá? Mas o próximo fator comum é 2. 2m dividido por 2 vai dar m, menos 2n dividido por 2, menos n. E aí, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no exercício anterior. Eu ganhei a parte que está dentro do parênteses, ela é igual nos dois casos, ou seja, eu tenho m menos n aqui e m menos n aqui. E aí, vou colocar, então, esse parêntese em evidência, m menos n, fazendo a divisão dos fatores que eu tenho, deixa eu acertar melhor esse parêntese aqui que ficou feio, dos fatores que eu tenho com o parêntese m menos n, então x m menos n dividido por m menos n dá x. 2 vezes m menos n dividido por m menos n vai dar mais 2, ou seja, novamente, o meu segundo parênteses vai contar com os termos que estavam na frente. Vamos para o terceiro caso. Esse caso é simples. Fatoração da diferença de dois quadrados é a volta daquele caso de produtos notáveis que nós estudamos no vídeo anterior, tá? Então, quando eu pegava o produto da soma pela diferença de dois termos, eu encontrava um resultado como esse aqui, que era a diferença entre dois quadrados. Agora, eu vou retornar, tá? Então, x ao quadrado é o x elevado ao quadrado e o 36 é 6 ao quadrado. Então, isso aqui, na verdade, veio do produto notável x menos 6 vezes x mais 6. X ao quadrado menos y ao quadrado veio do produto notável. Agora, eu vou até inverter a ordem aqui. X mais y, x menos y, para vocês também saberem que não tem problema colocar a subtração na frente ou a soma na frente, tanto faz. É a mesma coisa, tá? Porque é um produto, não importa a ordem quando a gente coloca esses termos. E, por fim, a fatoração do trinômio quadrado perfeito, que também é a volta de um produto notável, do trinômio quadrado perfeito, que a gente estudou também no vídeo de produtos notáveis.
Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais 2y mais y ao quadrado. Então, como é que eu faço? Se foi um produto notável, o primeiro termo ele era sempre o primeiro ao quadrado e o último termo ele era o segundo ao quadrado. Então, eu venho aqui e tiro os quadrados. Então, esse aqui sem o quadrado é x e aqui é y, certo? E o termo do meio sempre carregou o sinal que unia esses dois. Se o sinal é mais, aqui é mais. Se o sinal é menos, aqui é menos. Então, vai ser mais elevado ao quadrado, certo? Para eu ter certeza se é isso mesmo, eu faço 2 vezes os termos que estão aqui e confiro se vai dar o termo que está no meio. Então, 2 vezes xy é 2xy. De fato, é o termo que está no meio. Então, tá certo. Vamos para o segundo exemplo. Bom, nossa técnica é tirar o quadrado do primeiro e tirar o quadrado do último, porque esses serão os termos que estarão dentro do parênteses. Então, tirando o quadrado do x ao quadrado dá x. Tirando o quadrado do 16y ao quadrado dá 4y. E qual é o sinal que vai unir esses termos? Deixa eu botar o parênteses aqui. E elevar ao quadrado. Vai ser o sinal do termo do meio. O termo do meio é positivo. Então, aqui vai ser positivo também, certo? E agora eu faço 2 vezes esse e vejo se vai dar o termo que está aqui, que aí fecha. Por que aqui eu tenho que fazer essa conferência? Porque vai que esse trinômio aqui não é quadrado perfeito. Então, esse termo do meio não vai dar certo. Você pode até ter os extremos elevados ao quadrado, mas na hora de fazer a conferência, nem sempre esse termo do meio pode ser o 2 vezes o primeiro vezes o segundo lá do produtos notáveis, tá? Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 2 vezes x é 2x. 2x vezes 4y, de fato, dá 8xy, que é o termo que está aqui. Então, esse cara aqui, de fato, se eu for desenvolver para o produto notável, vai dar o trinômio que está aqui do lado esquerdo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho, curtem e compartilhem. Até a próxima, gente. Obrigada. Até mais.